O nosso convidado é o professor Jorge de Tome, do NAP, da USP, é o núcleo da USP voltado à pequena e média empresa de mineração. E a presença do professor Tome, além da palestra em si, ela segue um conceito, uma sinalização que a gente está fazendo nesse seminário. Esse seminário foi conduzido e gestado por professores de engenharia de Minas e também de computação, da ciência de computação lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós hoje contamos com a presença da professora Maria José Salum, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos ter amanhã a presença de professores da Universidade Estadual do Amazonas e o professor Tome, o ANAP, ligado à USP, ao Departamento de Engenharia de Minas da USP. O que a gente procura sinalizar é a importância de a gente trazer e disponibilizar para o Brasil todo uma rede de universidades, de professores de universidades, para efetivamente trazer soluções e tecnologia para as universidades, para os institutos de pesquisa. Aqui em Manaus nós observamos a SUFRAMA com alguns institutos de pesquisa, alguns institutos de pesquisa e desenvolvimento, incentivando a aplicação de recursos de P&D. Então, a presença do Tome vem a coroar esse ponto. Na última palestra, também durante o dia de hoje, foram levantados alguns calos da atividade de mineração, principalmente essa última palestra do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E a nós, engenheiros, nós temos uma missão que nos é dada pela profissão que a gente escolheu, que é de buscar soluções. Eu conheço bastante bem o Tome, já trabalhei com o Tome em algumas jornadas. Ele há muito tempo é preocupado em aportar tecnologia à pequena e média mineração. E essa pequena e média mineração, aqui na região do Amazonas, nós encontramos muitos casos desse tipo de mineração. Algumas respostas eu tenho certeza que o Tome vai conseguir dar. Tome, joga a peteca para o teu lado da rede e é com muita expectativa que estamos aguardando as tuas palavras aí. Obrigado. Muito obrigado, José Jaime. É um prazer estar aqui. Agradeço os organizadores do evento. Parabenizo a iniciativa, a coragem de fazer esse seminário. É muito importante. São questões que a gente está cada vez mais envolvidos e cada vez mais demandados pela sociedade. Então, é um momento importante e, assim, como você falou, eu vou dar um panorama dos problemas, né, da micro, pequena e média mineração no Brasil, revisitando alguns dos temas que já foram falados e assim, convergindo para o grupo de soluções que a gente enxerga. E essas soluções passam por tecnologia. E como que a gente faz isso funcionar? Antes de começar, eu só quero, assim, posicionar quem não me conhece. Eu já, que nem o Zé Jaime falou, eu já trabalhei na pequena mineração. Eu comecei a carreira na pequena mineração, fui chefe de mina, de mineração de pequena escala. E, pessoal, eu fui chefe de garimpo também. Eu trabalhei em garimpo e fui chefe de garimpo durante um período numa empresa regularizada, que trabalhava de forma adequada, mas era um garimpo. Era liderada por um colega nosso, o saudoso Orlando Generoso, e tinha
tinha na nossa equipe geólogos que fazem parte da equipe mais experiente da geologia estrutural da região centro-oeste, lá da UNB. Então, a gente tinha um bom apoio tecnológico, mas era garimpo. Então, eu tenho experiência como operação de pequena mineração e também como operação de garimpo. Então, eu vou falar um pouco do qual pode ser o panorama de transformação. Vamos visitar rapidamente o tema da Agenda 2030 e o tema de ESG para micro, pequena e média mineração, que eu estou chamando de MPE, tá bom? Eu uso esse apelido MPE. Eu vou falar um pouco dos novos desafios que caíram nas nossas costas agora, né? Que é da COP26, como isso está na mineração. E o papel da tecnologia e da inovação para enfrentar esses desafios. Falar alguns exemplos e aí pensar como a gente chega lá, quais são os obstáculos e como a gente chega lá. Agenda 2030, vocês tiveram várias abordagens durante o dia, é um fato. Eu quero só chamar a atenção que o moto principal dela é que ninguém seja deixado para trás. Então, sociedade, indústria mineral, a pequena mineração, a micromineração, o garimpo, a gente não quer ser deixado para trás, tá certo? Então é importante, a gente quer fazer parte da Agenda 2030. ESG, vocês conhecem bastante, foi conversado também. O fato é o seguinte, essa pesquisa feita pela Ernst Young, a consultoria Ernst Young, com executivos da mineração do mundo inteiro, desculpem, executivos da mineração do mundo inteiro, em todas as escalas, em todas as regiões. Então, um apanhado de toda a mineração do mundo. Qual que é o desafio número 1? Pessoal, qual que é o desafio número 1? Não tem jeito. É relacionado à agenda ESG. É a licença social de operação. Desafio número 1. A gente precisa aprender a se relacionar com o setor, com a sociedade, tá certo? E no setor de agregados, que é um dos subgrupos da pequena mineração, pessoal, a gente tem um exemplo de São José dos Campos. São José dos Campos, que é um município do estado de São Paulo, com alto IDH, eles proibiram a mineração. É fato. Ah, mas eles estão errados. Eu não sei se eles estão errados. O município é deles. E eles que decidem o destino que eles querem do município deles. A gente, como mineração, a gente precisa criar uma percepção e fazer com que a mineração seja desejada, não rejeitada, que nem aconteceu lá. Então, esse é o grande desafio número 1 da mineração, em todas as escalas, hein, pessoal? Agora, como isso funciona? Como amarra tudo isso? Então, vamos dar uma olhada o que a sociedade está pedindo da mineração hoje em dia, pessoal. Um resumo. O que a sociedade quer da mineração? Olha aí. Começou com a Agenda 2030, publicada pela ONU em 2015. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todas as atividades humanas têm que contribuir para o desenvolvimento sustentável. Beleza. Só que o que a mineração falou? Não, veja bem, ONU, eu sou mineração, é um pouco diferente e tal. Não seja por isso. 2016, no ano seguinte, a própria ONU lançou um manual de aplicação dos ODS na mineração. O Júlio estava mencionando isso. Já existe o mapeamento dos ODS para a mineração. Então, a gente já tem a cartilha pronta. O que a sociedade quer, a gente já tem isso formalizado. Aí vem a gente da pequena mineração. Mas isso, perfeito, legal, o mapeamento dos ODS, vamos lá, vamos em frente, mas eu sou pequena mineração, é mais difícil, não tenho recurso, não tenho crédito, né? Tenho pouca capacidade de contribuir tanto quanto a sociedade espera. Não seja por isso. Olha quem entrou na jogada para ajudar a pequena mineração. Pessoal, foi o Banco Mundial. O Banco Mundial criou uma publicação que mapeia os ODS críticos da pequena mineração e do garimpo também. Deixou bem claro o que o garimpo e o que a pequena mineração tem que focar para realmente contribuir com a Agenda 2030. Vocês sabiam disso? Acabou de sair, saiu logo antes da pandemia, 2019. Mas era um documento publicado pelo Banco Mundial. E aí já tem uma mensagem já embutida. É o Banco Mundial que está falando disso. Então, tem implicação de crédito financeiro e tudo associado a esse conceito. Tá certo? Então, saiu essa publicação que dá a cartilha dos ODS para a pequena mineração e para o garimpo. Depois, durante a pandemia, 2020, o ICMM publicou os princípios do ICMM, que é o Conselho Internacional de Mineração e Metais, que é
engloba toda a grande mineração do mundo. Só que o que eles fizeram? Eles incluíram o conceito de trabalhar junto, tá certo? Com o garimpo. Então, esses princípios do ICMM incluem o garimpo, inclui a mineração artesanal, inclui a micro e pequena mineração, tá certo? Então, olha como a sociedade e as organizações estão delineando o que eles esperam da gente. Depois, em junho do ano passado, também, durante a pandemia, saiu essa resolução da ONU sobre governança mineral. Isso é muito interessante. É tudo, quando a gente fala em governança mineral, o que engloba isso aí? Está escrito numa resolução da ONU. E olha que legal, tem um capítulo dedicado à pequena mineração. Um capítulo dedicado ao garimpo, pessoal. Essa publicação da ONU tem um capítulo dedicado ao garimpo, dizendo o que eles esperam que o setor de pequena mineração, de micromineração e de garimpo façam em termos de governança mineral. Está escrito lá. Então, a expectativa da sociedade está documentada. E também, no ano passado, saíram aqueles padrões globais de gerenciamento de rejeitos, que está sendo adotado no mundo inteiro. É uma discussão intensa nossa. Olha quanta coisa nos últimos poucos anos. Olha quanta coisa que define o que a sociedade espera da gente. Acabou, né? Acabou nada. Olha aí o que aconteceu esse ano. Novembro, esse mês, pessoal, esse mês veio a COP26. Tá certo? E o que eu quero chamar a atenção da COP26, pessoal, foi o destaque que tem sido dado para os bens minerais da transição energética. Tá certo? Isso é importante, pessoal, porque isso é uma contrapartida. A sociedade está pedindo tudo isso da mineração, a sociedade está pedindo tudo isso da pequena mineração, a sociedade está pedindo tudo isso do garimpo. Em compensação, ela reconhece que ela depende do suprimento de bens minerais para poder completar a transição energética que está prevista no COP26. Tá certo? Então, aqui a gente está vendo os dois lados da balança, pessoal. Bem claro. Beleza, vamos só lembrar essa COP26. O que ela falou? O que aconteceu é que o Brasil se posicionou com uma meta de redução de emissão de gases de efeito estufa, né, como chama, footprint de carbono, em 50% nessa década, tá certo? Mas, puxa vida, como que eu vou conseguir isso? Calma, isso está dividido na mineração em 3 escopos, pessoal, é bem interessante. Você tem o escopo 1, que é trabalhar nas emissões diretamente controlado pela indústria. O escopo 2, aquelas que são indiretamente associadas a quem gera a energia que você compra. E o terceiro é nos demais componentes da cadeia. Então, o que a gente tem de compromisso na COP26 é trabalhar no escopo 1 e 2. Então, pessoal, a gente na mineração tem que estar ciente que existe um compromisso internacional global que você, minerador, vai trabalhar no escopo 1 nessa década. Tá certo? Isso é importante a gente lembrar. Como funciona isso? Vamos ver. Fontes típicas de energia na mineração. Olha aqui, a gente tem toda a cadeia de produção. Perfuração, desmonte, carga, transporte, apoio, infraestrutura, né? Pátio, britagem, usina. Cada um deles tem seus componentes e tem a fonte típica de energia. Olha só que interessante. As operações unitárias de lavra, que é perfuração, desmonte, carga e transporte, elas são predominantemente alimentadas por combustível fóssil, por óleo diesel, tá certo? As demais são preponderantemente fornecidas com energia elétrica e energia da rede, tá bom? Então, o que acontece? No nosso caso aqui, e a gente está falando da micro, pequena e média mineração, garimpo também, todo esse grupo, o que tem que fazer? Pessoal, não adianta a gente esperar que o outro setor da mineração, a grande mineração, cumpra essa meta e a gente fique observando. Não dá, todo mundo tem que contribuir. Se você quer a contrapartida, quer a oportunidade de fornecer aqueles bens minerais para a transição energética, a gente precisa também fazer a nossa parte como pequena mineração, tá certo? E o que é essa parte, pessoal? É trabalhar nesse 55% da energia que vem do óleo diesel, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem uma década, menos de uma década, né? Até 2030, a gente tem para trabalhar naquele escopo 1 e escopo 2 para diminuir essa porcentagem, tá certo? Então, isso é o que a sociedade espera da mineração e da MPE, tá bom?
Não é só de um, não é só de outro, é de todo. Então, inclui, mas o garimpo é diferente. Não é garimpo, não é diferente. O garimpo também tem que contribuir com isso. A pequena mineração também tem que contribuir com isso. Está aí o que a sociedade está demandando da gente. Então, tem muita coisa que eles estão querendo, né? Então, olha, o que tem de mensagem nessa coisa? Pessoal, por que tanta pressão, tanta demanda da sociedade? Porque é uma expectativa da sociedade. E a sociedade está querendo o que já está acontecendo é que as instituições financeiras estão levando em conta critérios de ESG e de GE, né, de geração de gases de estufa, na concessão de crédito, em projetos de mineração. Então, eles olham o desempenho da sua operação no mercado, claro. Eles querem saber o seu desempenho financeiro. Afinal, é uma instituição financeira, ele quer saber. Só que ele quer saber o desempenho de ESG e desempenho de emissão de gases de estufa, do gás de efeito estufa. Então, o que acontece? As instituições financeiras vão olhar o balanço, a contabilidade, os contratos de venda de material, o teu desempenho de ESG e o teu desempenho no controle de emissão de gases de efeito estufa. Ah, mas isso é muito difícil, professor. Em nenhum momento eu falei que era fácil. Eu só estou trazendo fatos. Fatos, o que a sociedade está esperando da gente, especialmente da pequena mineração. Tá bom? E agora, e a gente aqui na Amazônia? Bom, na Amazônia, como é comum no setor de mineração de pequena escala, do garimpo, você tem que cuidar da operação da mina, da operação da usina, você tem que cuidar do seu direito minerário, você tem que cuidar do licenciamento, tem que trabalhar com os processos da ANM, junto à ANA, junto ao Exército para ter as licenças e várias outras. Você tem que ter controle de manutenção, almoxerifado, RH, saúde e segurança. Você tem que ter planejamento de lavra, gestão da produção, orçamento, KPIs de produção. Tudo isso faz parte das competências técnicas da MPE, que as empresas de pequeno porte, micro e pequeno porte, estão ainda correndo atrás. As cooperativas estão se organizando para essa parte azul. Só que agora veio, aquelas demandas de ESG, licença social de operação e controle da emissão de gases de efeito estufa. Olha só, pessoal, olha quanta coisa que tem para cuidar. Não é só as competências técnicas, tem todas essas novas competências. Isso é um grande desafio para a gente, pessoal. E qual o caminho? Né, o Zé Jaime falou, bom, ele vai ter soluções, né? Qual que é o caminho? O caminho é difícil, pessoal. Só que eu vejo que a gente passa por 4 temas fundamentais. Cooperativismo, coexistência, tecnologia e inovação. Só se o pequeno minerador, as cooperativas, os garimpos, se conscientizarem que eles precisam de cooperativismo, coexistência, tecnologia e inovação. E por que eu falo isso? Porque é o que está funcionando em diversas partes do mundo. O que tem trazido resultado para pequena mineração são essas iniciativas. Tá bom? E qual que é a mensagem por trás que eu quero deixar? Por outro lado, se a pequena mineração e o seu garimpeiro individual tentar fazer tudo isso sozinho, ele vai ter muita dificuldade para atender essas crescentes demandas de forma isolada. Por isso que o caminho é trabalhar em parceria, é trabalhar com associativismo, é trabalhar de forma cooperativa, tá certo? E utilizar novas tecnologias para ajudar a atender essas demandas. Então, nosso caminho, pessoal, é cheio de desafio. Só que um fato tem que ficar claro para todo mundo. O jogo mudou, a sociedade está demandando muito da gente. A gente precisa se preparar para fazer frente a essas mudanças. Se a gente quiser enfrentar as mudanças, pode acontecer o que aconteceu em São José dos Campos, tá certo? Então, a gente precisa trabalhar junto, em parceria, de forma cooperada, para tornar a mineração desejada. Esse é o nosso desafio. Bom, por outro lado, uma coisa que eu quero falar, viu, Zé Jaime? Para mim isso é importante. Quais formas atuais de apoio à micro, pequena e média mineração e também ao garimpo? Quais formas atuais? Tem iniciativas, tem várias iniciativas. Eu faço parte da rede APL de base mineral, que é uma iniciativa interessante, ajuda bastante a pequena mineração. Então, existem algumas atividades, algumas iniciativas a nível federal, estadual, regional e local, tá certo? Só que, de modo geral, qual que é o principal tipo de apoio à pequena mineração?
Desculpa, eu vou ser brutalmente honesto. É levar porrada, ó, porrada, tá certo? A gente leva pequena mineração, garimpo, micromineração, leva porrada da sociedade, leva porrada das autoridades, dos órgãos reguladores, dos fornecedores, da imprensa, é levando porrada de todo mundo. Então, existe o principal apoio é na voz da porrada hoje em dia, tá certo? É a minha opinião, tá bom? Então, sim, existem alguns programas, mas no conjunto do setor da micro, pequena e média mineração e do garimpo no Brasil é sempre contrário, é sempre querendo suprimir, querendo acabar. Eu vi alguns comentários dizendo, puxa, a mineração de pequena escala, ela não consegue fazer frente a essas exigências, então ela não é viável. Quem sou eu para dizer que está errado esse comentário, pessoal? O que eu posso dizer é que se a gente trabalhar de forma cooperativa, a gente consegue enfrentar isso melhor do que isolado, tá bom? Que isolado, o apoio vai continuar sendo esse. E quais as soluções para o setor? Como que eu vejo as soluções para o setor? Que nem eu falei, cooperativismo, trabalhar de forma cooperativa, né? Para ter uma governança forte. Ter coragem, iniciativa para trabalhar com tecnologia e inovação. Mudar os processos. Senhores garimpeiros, tá certo, eu entendo todas as dificuldades do setor, mas vocês têm que estar aptos a mudar a sua tecnologia. Vocês têm que estar aptos a aceitar a inovação. Tá certo? E isso é importante. Existe essa demanda da sociedade para que a gente, como setor produtivo, a gente evolua os nossos processos. E vocês têm que acompanhar isso. Não pode ser contrário. Não adianta. Quem está demandando isso da gente é a sociedade. Extensionismo mineral. A gente está vendo várias iniciativas de CPRM, a BREME, que é a Associação Brasileira de Engenheiros de Minas. A gente tem a própria rede de APL de base mineral, todo mundo trabalhando em programas de extensionismo mineral. Isso vai ser muito importante, porque a gente vai poder plugar com as várias cooperativas, várias associações e começar a disseminar isso. Formar localmente as pessoas que vão capacitar os garimpeiros de vocês e os mineradores de vocês. Tá certo? Então, isso é uma iniciativa importante. E a outra, a coexistência, que eu falo um pouco mais adiante. De qualquer forma, enfrentando, assim, adotando algumas dessas soluções, vocês vão se fortalecer e vão poder passar a ter acesso ao crédito da nova maneira que o crédito está sendo dado, que olha, desempenho de mercado, desempenho financeiro, desempenho de ESG e desempenho GEE, tá certo? A gente tem que jogar tudo isso para realmente estar pronto a pedir crédito. Caso contrário, vai ser não, não e não. Entendam isso. Por isso que a gente tem que mudar. Algumas iniciativas, e eu acho que essa publicação vale a pena chamar a atenção, pessoal, que é uma publicação de 2017 do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ele dá as principais iniciativas tecnológicas e de inovação que podem ajudar na lavra, no transporte de minério e na usina, tá certo? Então, isso está mapeado, tem várias sugestões, tem várias maneiras que você não precisa fazer todas elas. Algumas delas são mais complexas, outras mais simples. Umas se aplicam à sua operação, outras não se aplicam à sua operação. Então, você tem que dar uma olhada, tem que trabalhar com o corpo técnico, ter apoio técnico, para poder decidir quais dessas iniciativas vão dar mais resultado para vocês, tá certo? Mas isso já está até, inclusive, publicado. E alguns exemplos, pessoal, sobre como isso funciona, né? Uma maneira, assim, se a gente quer contribuir, pense o seguinte, se você quer contribuir com o escopo 1 das metas da COP26, tá certo? Que é diminuir o uso de energia na sua operação, no uso de energia, né, que você gera na sua operação, tá certo? Qual que é a melhor maneira de enfrentar isso? É aproveitar ao máximo a capacidade produtiva que você tem, concorda? Que se você chega no limite da tua capacidade técnica, você está atendendo o que a sociedade quer. Você não pode trabalhar com aquela gordura e essa gordura sem ineficiência. Então, já que eu vou emitir esse gás estufa, eu vou produzir o máximo de minério possível dentro dessa emissão. Essa é uma maneira inteligente da gente enfrentar isso, tá certo? Pô, isso é muito difícil, professor. Que é difícil?
Eu nunca pisei num garimpo que o garimpeiro não soubesse como melhorar a produtividade dele. Todos eles sabem como melhorar. Agora, tem que fazer acontecer, tem que ter toda aquela estrutura, tem que ter aquela força para apoiar ele. Mas saber o que precisa, sabe. E o que ele não sabe, ele está sempre apto a querer aprender. Tá certo? Isso eu sou testemunha, tenho acompanhado. Então, esse é um desafio mais simples e imediato que a gente pode atuar. Puxa, se preocupar com o aproveitamento máximo da nossa capacidade produtiva. E com isso, reduzir o consumo né, de energia ou de diesel por tonelada produzido. Está lá minha contribuição para o escopo 1, contabilizado. O importante é contabilizar. Você precisa de um apoio técnico para contabilizar e poder comprovar isso. Gestão à vista em tempo real, dentro daquele conceito de governança, né? Não ficar nada não documentado, tudo claro, para quem quiser acompanhar o que você está fazendo, poder conseguir fazer isso de forma mais fácil. Bom, a parte de segurança, eu sei que na pequena mineração e no garimpo é uma área de crescente preocupação dos gestores da pequena mineração, é a parte de saúde e segurança dos colaboradores, tá certo? Então, a gente tem que expandir isso para também incluir os membros da comunidade e usar as tecnologias e os métodos, né, mais atuais para continuar evoluindo nesse tema. Treinamento. Automação. Puxa, mas se eu automatizar, eu perco o emprego. Que nada. Você, ao automatizar, você tira o garimpeiro, o minerador, da frente de lavra. Mas ele vai continuar contribuindo, só que em outra função. Tá certo? Isso que a gente tem que pensar. Está muito longe. A gente está alguns estágios atrás antes de chegar nesse nível, mas assim que a gente tem que pensar. E a gente sabe que algumas minerações de pequeno porte e de médio porte aqui na região sudeste já têm trabalhado bastante com automação, com excelentes resultados, pessoal. Então, sim, é possível. Tecnologias de apoio à manutenção, né? Tem algumas tecnologias avançadas. Smart Glass é uma tecnologia da Metso Autotech, que é espetacular, né? Que você tem o apoio remoto de um mecânico especializado naquele equipamento, naquela peça, remotamente. Então, ele te ajuda a trabalhar de forma mais eficiente. Você não precisa mandar a peça. Ele está vendo com você e te ajuda a achar como resolver os problemas. Isso é espetacular, né? Agora, um pouco da parte de sustentabilidade, pessoal, é valorizar os rejeitos. Não pegar o rejeito e jogar para trás. Acabou. Agora, a gente tem que ter uma destinação, tem que pensar como que a gente pode usar esse rejeito para contribuir com alguma coisa com a comunidade. Reduzir o consumo de diesel, a gente já sabe, uma missão muito importante. Incorporar na nossa tomada de decisão, na decisão do minerador do dia a dia, incorporar a Agenda 2030. Que nem o Júlio Pinheiro falou, puxa, tem objetivos, tem metas, submetas, tudo desdobrado. Então, para cada um, você pode achar coisas que você consegue contribuir e documentar, porque o importante é documentar também o que está sendo feito. Ou seja, pessoal, vocês estão vendo que a parte de tecnologia ela não é limitada à mineração 4.0. Aliás, eu quero chamar a atenção, Zé Jaime, nesse tema de mineração 4.0, a Noro tem um projeto muito bacana que chama Garimpo 4.0. É espetacular. É a mineração 4.0 aplicada ao garimpo. Tem alguns exemplos de sucesso que estão sendo implementados, tá certo? E eu vejo como um caminho natural de todo o setor garimpeiro de mineração artesanal evoluir para a mineração 4.0 por meio desse apoio, tá certo? Então, mas isso, assim, o que a gente tem que fazer, pessoal, não é limitado a isso, é um bom início, que nem eu estou mostrando, mas pode ir além, né? Pode ir em mudança dos métodos, né, de britagem, usar britadores mais inteligentes. Ah, mas o meu britador dá conta. Dá conta, mas será que você está otimizando sua capacidade produtiva? Agora a sociedade está mandando você otimizar a sua capacidade produtiva. Olha que boa notícia, tem equipamentos especializados. Esse Vision Rock também eu conheci da Metso Autotech, é espetacular. Ah, mas não serve, doutor, não serve para pequena mineração. Errado. Já tem mineração de pequeno porte do setor de agregados que já usa esse britador aqui no Brasil, tá bom? E também, pessoal, melhorar a nossa relação com o mercado, né, a expedição dos produtos, né, ter o maior controle da nossa cadeia de valor.
e usar métodos avançados de computação para ajudar a chegar naquela capacidade, na otimização da capacidade produtiva. A gente também vê, também emprestando do setor de agregados, pessoal, o tratamento de finos a seco está sendo uma área que está crescendo bastante, com excelentes resultados. E aí não usa água, né? E assim por diante. Outra área que eu quero mencionar agora é o cooperativismo. Eu tenho enfatizado essa parte de cooperativismo. Não preciso explicar para a pequena mineração, para a mineração artesanal, o que é cooperativismo. Conhece muito bem. A gente tem vários exemplos de sucesso. Exemplos de sucesso que tá funcionando e que está sendo replicado no Brasil e no mundo em termos de organização de cooperativa. Tá certo? E, então, dentro da ideia do cooperativismo, pessoal, é vocês trabalharem nas suas cooperativas, mas tornarem elas resilientes. Isso é outra coisa que eu testemunhei durante a pandemia e, para mim, foi muito importante. Durante o pico da pandemia, quando a gente teve problemas sérios, o atendimento à população nas zonas urbanas já era muito limitado. Imagina nas zonas rurais. E imagina onde fica a mineração, que é o isolado da zona rural. Tá certo? É o último ponto que tem lá da zona rural, você tem a mineração. Então, pessoal, eu acompanhei, presenciei, testemunhei o papel das cooperativas para responder às demandas da pandemia para a segurança da população, saúde da população durante a pandemia. Eu vi as ações, diversas ações, a gente reportou isso internacionalmente com muito orgulho e são exemplos de sucesso que a gente teve. Então, isso representa a força que uma cooperativa tem perante a comunidade, perante a sociedade. Talvez, pessoal, esses exemplos que a gente tem que ser realmente conhecidos, tem que ser divulgados, porque é o que a sociedade tem que entender que a cooperativa pode trazer para um grupo de pequenos mineradores, de mineradores artesanais. Tá bom? Então, para mim, isso é importante. Uma coisa que eu acho muito importante, hoje eu estava conversando com um colega do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, para mim, é importante que as cooperativas busquem sempre a associação com a OCB. A OCB faz parte de uma organização internacional de cooperativismo, então já tem toda a governança pronta. Ao buscar associação com a OCB, você recebe, você importa todas aquelas regras de governança que a sociedade tanto quer que a gente siga. E você já recebe isso automaticamente. Então, eu recomendo fortemente que garimpeiros isolados, garimpeiros e cooperativas emergentes agora, que sempre que possível busquem associação com a OCB. Isso vai ser muito útil para quando vocês quiserem se desenvolver e quiserem ter acesso a crédito e acesso a apoio que vai acontecer nos próximos anos. E promover como cooperativa, pessoal, como promover esses programas de extensionismo que eu mencionei. Tem várias frentes, tem a CPRM, tem a Rede APL de base mineral, tem a BREME, tem outras entidades que estão trabalhando com extensionismo mineral. Então, a cooperativa é importante para plugar num programa desse e capacitar os técnicos e as pessoas que vão fazer o apoio local. E uma coisa que vocês devem estar acompanhando é buscar a certificação da produção, né? Cada vez mais o bloco de países europeus estão querendo certificação da produção, como existe para vários bens de consumo, alimentos, a parte de medicamentos, todos eles têm certificação de produção. Então, a mineração já tem e precisa buscar, precisa fazer com que a cooperativa busque esses programas de certificação. Porque ajuda na comercialização, e é o que eu escrevi ali. Quando você tem um certificado, você tem um bônus no preço. Você não tem o ágio, você tem o deságio. Você ganha mais porque você é certificado. Pensa nisso, tá certo? E, mais que tudo, usa a cooperativa para estruturar uma equipe de suporte técnico para os associados, porque o associado sozinho, isolado, já tem muita dificuldade hoje em dia, e a dificuldade vai crescer cada vez mais. Então, uma cooperativa com uma boa equipe técnica de suporte ajuda a ter uma operação de sucesso. E a gente tem vários exemplos disso que vocês conhecem. E a solução de coexistência. Essa eu deixei por último, porque está em andamento, mas o fato é o seguinte, no mundo inteiro, pequena mineração artesanal, micro e pequena mineração artesanal, garimpo, pessoal, como que está sendo enfrentado esse problema?
eu menciono na África, América Central, América do Sul, tá certo? E começando timidamente no Brasil, é coexistência. O que é coexistência? É trabalhar a micro e pequena mineração, trabalhar com a indústria mineral, tá certo? Cada um fazendo o que sabe fazer para extrair, aproveitar da melhor forma possível aquele bem mineral. Isso é muito bem visto pela sociedade. E tanto é que a gente está, nesse momento, no meu laboratório, está trabalhando, o laboratório da USP está trabalhando com um projeto patrocinado pelo Banco Mundial que chama Coexistência da Mineração Artesanal no Brasil. Tá certo? A gente está desenvolvendo novos modelos de negócio baseado em coexistência entre a mineração de micro e pequena escala e a indústria mineral, para melhorar o aproveitamento daquele bem mineral e a gente responder às demandas da sociedade. Pessoal, isso é muito importante para a região amazônica. As pressões estão crescendo, eu mostrei para vocês, então, as demandas da sociedade estão crescendo, tá certo? Cada vez mais a gente vai estar sobre essa pressão que vocês passam todo dia, e esse tipo de solução, quando bem desenhada, traz resultados espetaculares. E mantém a independência e o empreendedorismo do garimpeiro e do pequeno minerador. Tá bom? Mensagens finais, pessoal. Como que a gente vai conseguir essa transformação através de tecnologias, etc? Primeiro, não é tecnologia em si, mas é metodologia, tá certo? Aperfeiçoar a nossa governança. Aperfeiçoar a governança da micro e pequena mineração. Trabalhando em parceria para formar cooperativas resilientes, usando os bons exemplos que a gente teve recentemente. Bom, não tem escapatória, pessoal. Vocês vão ter que incorporar, que nem o Júlio falou, a Agenda 2030. Os ODS têm que ser incorporados na tomada de decisão. Os conceitos de ESG e os conceitos de controle de emissão de gases de efeito estufa têm que estar embutido na tomada de decisão. Vocês têm que ter ações para trabalhar nessas frentes e vocês têm que manter registro do que vocês estão fazendo. Porque isso vai ser demandado quando você for pedir dinheiro, pedir crédito, eles vão falar o que você fez no GE, o que você fez de ESG. Então você não pode falar, o que é isso? Não funciona, não vai funcionar. Então você tem que ter isso pronto. Isso é difícil, professor. Não é. Que nem eu falei, uma cooperativa resiliente tem uma boa equipe técnica de suporte. E ela que vai cuidar disso. Ela já cuida hoje do licenciamento ambiental, ela já cuida da parte de gerenciamento do direito minerário, e eles vão cuidar disso também. Mas por que eles têm que cuidar disso? Porque a sociedade está mandando, não tem jeito. É caminho sem volta, pessoal. Bom, de forma geral, você, pequeno minerador, você, membro de uma cooperativa, tem que entender e se adaptar às expectativas da sociedade do século XXI. Vocês não vão conseguir mudar a sociedade. Quem vai mudar são vocês para conseguir adaptar às expectativas da sociedade. Ponto. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. É dura, é difícil, mas é fato. A gente está vendo isso em todas as frentes. Se alguém tem dúvida, olha o exemplo de São José dos Campos, em São Paulo. Ok, importante para vocês é buscar competitividade e priorizando sempre combate à ilegalidade, né? O Júlio falou muito sobre isso, tá certo? Então, ao buscar competitividade, ao fazer o trabalho seu direito, ao incorporar a Agenda 2030 ESG, GE, você está combatendo quem não faz isso. E lembra sempre que tem vários caminhos tecnológicos e inovação para atender as demandas de competitividade e sustentabilidade da micro e pequena mineração e mineração artesanal na Amazônia. Existem, tem que ser entendidas, tem que ser adaptadas, tem que ser escolhidas aquelas que dão mais resultados para a operação de vocês. Mas existem, estão disponíveis, tem profissionais no mercado que podem ajudar, vamos trabalhar nisso. Vamos constituir cooperativas resilientes para poder fazer frente a isso. Agora, na minha opinião, pessoal, puxa vida, está mudando tanta coisa, vamos aproveitar, vamos fazer essa mudança e vamos fazer uma mineração diferente nesse século XXI. Tá certo? Essa é a minha mensagem final, pessoal. Muito obrigado e devolvo a palavra para o meu amigo José Jaime. Obrigado, Tommy. Muita coisa
você colocou, você nos apresentou de uma forma bastante didática e só tem um pensamento que a gente pode levar disso daí, uma conclusão de tudo. Começar quando? Amanhã já é tarde demais. Ou seja, nós temos que ter esse senso de urgência. Basicamente, em tudo que a gente faz no país, a gente quer ter um país que efetivamente tem resposta às necessidades da sociedade. E são e a sociedade é a única que tem legitimidade de cobrar de todos nós uma atuação condizente com o século XXI onde nós estamos. Nós abrimos hoje de manhã, a organizadora abriu essa atividade, ela não pode deixar as portas abertas durante a noite, até que a gente retome amanhã cedo as atividades. Eu, pessoalmente, muito obrigado aos patrocinadores e cada um dos patrocinadores que está aí com a gente, ele é um provedor de solução. Vocês olharem o site de cada um, vão ver que eles são provedores de soluções. Não são simplesmente empresas que estão querendo ter a sua marca estampada aí no seminário. Eles se identificam com o seminário com maior profundidade. Da mesma forma, as entidades que participam da organização e das entidades que são que dão o apoio preferencial a nós. Aqui eu não consegui compuser essa mesa aqui no final. O Coronel Amaral, que está aqui observando a gente o tempo todo, há vários meses aqui conosco. Até o final a gente traz o Edson. Bem, eu vou fazer umas rápidas palavras. Acho que o dia de hoje eu gostaria de agradecer muito aos nossos palestrantes. Foi um dia de muito aprendizado e eu acredito que essa jornada aí que nós estamos trilhando vai ser bastante produtiva e vamos ter bastante contribuição para o setor. Muito obrigado.